lá, queridos. Eu tô aqui na mesa pensando um pouquinho. E pensando um pouquinho, eu pensei como nós precisamos de coragem. Até Jesus, na sua caminhada, nós observamos que ele precisou de coragem também. Quem é que não precisa de coragem? Levanta a mão. Todo mundo precisa de coragem. Todo mundo precisa tomar alguma decisão corajosa em algum momento da sua vida. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, mas como? Como obter coragem? Interessante que quando Jesus, antes de iniciar seu ministério e antes da crucificação, nós vemos Jesus fazendo algo. Jesus ali, antes de iniciar seu ministério, ele foi aonde? No deserto, foi orar, foi falar com o Pai. Antes de ser crucificado, ele foi fazer o quê? Ele chamou os discípulos para orarem. Fique aí que eu vou ali orar. E a partir daí, ele iniciou aquilo que ele ia fazer. Ele tomou a decisão, ele foi concluir aquilo que era necessário ele concluir. Sabe por quê? Porque a voz de Deus traz coragem. A voz de Deus, a voz do Pai. A voz do Pai é Jesus, trazia coragem. Trazia a coragem que ele precisava para prosseguir a partir dali. Tá te faltando coragem? Talvez tá te faltando intimidade. Talvez tá te faltando intimidade. Por quê? Porque para ouvir a voz do Pai, você precisa ter intimidade. E é interessante que toda palavra que é liberada de Deus, junto com essa liberação, é liberado força, é liberado poder, é liberado coragem. E interessante que quando alguém peca, alguém erra, alguém falha, tudo que você vê essa pessoa correndo de Deus, essa pessoa se distanciando de Deus. Mas sabe, você que peca, ou você que tem errado, ou tem tropeçado em algum momento na sua vida, entenda, ninguém foge de Deus. Você não tem que correr de Deus, você tem que correr para Deus. Jacó, ele errou. E ele ficou fugindo muito tempo do seu irmão, dessa situação. Já pensou? Se ele não tivesse corrido para Deus, ele ia viver fugido a vida toda. Só que o que Jacó fez? Correu para Deus. Senhor, eu não te largo. Ficou segurando aquele anjo até que seu nome fosse mudado. Então, quando você errar, você não tem que correr de Deus, você tem que correr para Deus. É a palavra de Deus que te dá coragem para toda mudança. É a palavra de Deus que te fortalece, que te dá coragem para as decisões e para enfrentar as coisas que são necessárias a serem enfrentadas. E imagine comigo um filho. Ou então você mesmo. Existe uma porta na sua frente e todo mundo começa a dizer, olha, essa porta é grandiosa demais. Passa por essa porta que você vai ser bem sucedido. Passa por essa porta que você vai vencer. Aquelas palavras te enchem, geram expectativa no coração, mas elas não geram coragem. Nem sempre palavras otimistas geram coragem na gente. Porque fica sempre aquele sinal de dúvida. Será? Será mesmo? Mas quando o Senhor diz, passa, porque essa porta sou eu que estou abrindo. Aí o que você faz? Você passa com toda a convicção, porque você sabe que se o Senhor disse para você passar é porque ele passou primeiro, porque ele já foi à sua frente. Foi assim com Ciro. Em Isaías 45, a partir do versículo 1, nós vemos Deus ungindo, levantando um homem que nem conhecia ele. E ele diz assim, olha, eu estou te levantando, mas eu vou à tua frente, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou revelar os tesouros escondidos. E todos saberão que eu sou o Senhor. Como é que Ciro não ia com uma palavra dessa? Como é que Ciro não ia com uma voz dessa chamando vem? Ou seja, quando o Senhor diz vem, ou quando o Senhor diz vai, ou quando o Senhor diz faça, é porque ele já foi à nossa frente. É porque ele já foi à frente. E em Romanos capítulo 4, no versículo 17, nós vemos que a palavra de Deus diz que o mesmo Deus que vivifica mortos, esse mesmo Deus chama as coisas à existência como se já existem, como se já existissem. Tudo que nós precisamos é ouvir a voz que nos traz coragem. E a voz que nos traz coragem é a voz de Deus. A voz que nos traz coragem é a voz de Deus. Só que você precisa ter intimidade. E você não tem intimidade com quem você não se relaciona. Para você obter coragem, você precisa ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você precisa ter intimidade. Que esse seja o tempo que você corra para Deus.
Que esse seja o tempo que você escute a voz de Deus e que você possa ir com toda a coragem. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.